Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesses últimos dias, uma história muito triste abalou a igreja a partir da condenação do cardeal Angelo Becciu, que foi até então o segundo mais poderoso cardeal dentro da cidade do Vaticano, sendo substituto da Secretaria de Estado. Ele foi condenado a 5 anos e meio de reclusão e impossibilitado também de poder exercer cargos públicos. Já fiz um vídeo sobre isso, você pode depois assistir sobre esse assunto, mas algo que ninguém conhece foi a perseguição velada a respeito que o cardeal, então, Angelo Becciu fez ao finado, ao já falecido cardeal George Pell. O cardeal George Pell, ele foi um cardeal australiano, primeiro arcebispo antes foi arcebispo de Sydney, e depois foi feito cardeal, junto aí a João Paulo II. Ele foi também membro da Congregação para o Culto Divino, então um cardeal de uma estrutura muito grande. E, portanto, então, ele também organizou a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI na época e foi nomeado para a Assembleia do Sínodo dos Bispos. Ele participou do conclave da eleição do Papa Francisco e o Papa Francisco o nomeou como no Concílio dos Cardeais. Então, quando Francisco foi eleito, Francisco criou uma comissão de cardeais para poder ver sobre a reforma da Cúria Romana. E o cardeal George Pell foi um dos primeiros. E ali, por causa da já corrupção que existia, sempre existiu dentro dos muros do Vaticano, o Papa Francisco criou uma comissão específica para economia e nomeou o cardeal Pell como prefeito da economia do Vaticano. O cardeal Pell, então, ele começou a fazer uma limpa, seja dentro do próprio Banco do Vaticano, o IOR, onde tinha-se muito desvio de dinheiro, muita corrupção, e a partir disso, então, ele começou a ter dissabores dentro da Cúria Romana, e um desses foi o Angelo Becciu, o cardeal Angelo Becciu. Uma das situações, talvez, mais graves de uma acusação contra um inocente foi quando, em 2010, já no pontificado de Bento XVI, ele estaria sendo investigado, tinha uma comissão nacional australiana que estava investigando o cardeal por supostos pedofilia, por assédio, por abuso aos menores. Aconteceu então que ele se defendeu, então, e o Pell sempre ele tinha dito que ele era inocente, a tal ponto então que a comissão para a tutela dos menores, acusou publicamente Pell de ter sido cúmplice dessa situação toda. Mas aí em 2017, a polícia australiana confirmou a acusa ao cardeal Pell contra esses graves acusações aí de situações contra as menores. E ele então resolve ir para a Austrália para se defender. Em 2018 ele vai ser então condenado à prisão. E nessa situação toda, ele, enquanto braço direito do Papa Francisco, a palavra em italiano é congedo, lhe deu congedo, quer dizer, congelou, não o tirou da sua atribuição, mas, vamos dizer assim, o suspendeu a temporal para que ele fosse até a Austrália se defender. E pensa, um cardeal com a idade de mais de 80 anos ele enfrenta a imprensa, foi vilipendiado publicamente, foi preso, ficou 404 dias preso e depois descobriu que era tudo mentira e o cardeal Pell foi absolvido de todas as acusações contra ele. Mas nesse processo paralelo que estava acontecendo com o Angelo Becciu, com o cardeal Becciu, desses desvios de dinheiro, dessa lavagem de dinheiro que estava acontecendo, repito, assista um vídeo que eu publiquei, o cardeal Pell já tinha avisado, já tinha falado e confrontado
Então se descobriu que Ângelo Becciu, junto com também alguns outros, mandou 700 mil euros para as supostas vítimas de acusação ao cardeal. Aconteceu então que, de fato, ele foi absolvido. E no final, ele foi readmitido na sua função de prefeito da economia do Vaticano, e ele veio a falecer logo em seguida. E o Papa Francisco fez o seu funeral. Veja essas imagens. Dezenas de cardeais, bispos e arcebispos participaram neste sábado do funeral do polêmico cardeal australiano George Pell, preso por abuso sexual de menores. A cerimônia na Basílica de São Pedro, que durou cerca de 1h30, foi conduzida pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. O Papa Francisco chegou em uma cadeira de rodas para os minutos finais e para a oração. Pell faleceu em Roma aos 81 anos na última terça-feira por complicações cardíacas depois de uma cirurgia no quadril. O cardeal ocupou um dos cargos mais elevados do Vaticano e foi o primeiro na posição a ser preso por abuso sexual de menores. Ele foi condenado a 6 anos de prisão em 2019 por abusar de 2 coroinhas quando era arcebispo de... Teria sido uma cerimônia repugnante para vítimas de abuso sexual. No final das contas, o Santo Padre pessoalmente quis fazer as exéquias do cardeal Pell, seu amigo, o seu colaborador mais próximo. E hoje nós vemos então o quanto a calúnia, o quanto a difamação pode destruir a vida de uma pessoa, mas no final a justiça é feita e a verdade permanece. Veja que ele foi sepultado com um caixão na terra, assim como os cardeais são, como os papas são, pessoalmente presidido pelo Papa Francisco. O poder muitas vezes corrompe, nós sabemos que esse é um grande problema dentro da igreja. A luta de poder, a luta de querer saber quem é melhor, mas o mais feio e o maior contra-testemunho é quando os irmãos lutam um contra o outro. A situação com Ângelo Becciu pode ainda, de alguma forma, ter uma outra reviravolta. Mas o mais importante em tudo isso foi que pela primeira vez na história da igreja, um cardeal é condenado à prisão e é suspenso de todos os seus encargos públicos. Lembremos que Ângelo Becciu também, logo em seguida, foi colocado como secretário do Conselho dos Cardeais. Portanto, deveria ser alguém que estava colaborando com o Papa Francisco. Vi muitos jornais dizendo colaborador do Papa Francisco é preso, como se o Papa Francisco fosse cúmplice das coisas que Becciu fez. Ao contrário, ele só foi sentenciado à prisão. E só aconteceu tudo isso porque Francisco assim o quis. Que a verdade seja feita, dita. Quando nós temos que dizer, falar também, criticar, temos que criticá-lo, mas também temos que colocar as coisas na balança e sermos imparciais e trazer a verdade como ela é. Amados, nesse tempo de quaresma que, vamos dizer, o cardeal Pell viveu, ele ofereceu sua vida pela igreja e ele foi honrado no final da sua vida. O fim, o bem sempre vencerá o mal. Jamais e nunca, o mal prevalecerá contra o bem. Seja bom, assim como disse para nós o cardeal. O Papa Francisco, ele chegou a dizer que o cardeal Pell foi um servo fiel a Deus e à igreja. E com o coração profundamente turbado e triste, o Papa Francisco então fez essas exéquias. Que nós possamos colocar a mão na consciência e lembrar sempre de quem somos e o que fazemos no nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva no canal, estamos unidos no coração de Deus.